Fala, torcida tricolor! Bem-vindos ao canal Bahia Notícias Oficial. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso Esquadrão de Aço. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Bahiazão. Agora, vamos para a notícia. Daniel Alves decidiu retomar sua carreira no futebol após deixar a prisão e surpreendeu ao escolher o Bahia como seu novo clube. A notícia caiu como uma bomba no cenário esportivo nacional, gerando repercussões imediatas e altamente controversas. A contratação, que deveria ser tratada como uma simples reintegração de um jogador famoso ao esporte, se transformou rapidamente em um dos assuntos mais debatidos da temporada, justamente pelo peso do passado recente do atleta. O ex-lateral, que já vestiu a camisa da seleção brasileira e acumulou títulos na Europa, chega ao Bahia sob olhares de desconfiança, tanto da imprensa quanto da torcida. Não é apenas uma negociação de futebol, mas uma decisão carregada de simbolismo e polêmica. Um dos primeiros a reagir com indignação foi o apresentador Neto, conhecido por não ter papas na língua. Ao vivo em seu programa, ele disparou contra o clube baiano, acusando a diretoria de cometer um erro gravíssimo. Com um tom explosivo, Neto afirmou que o Bahia deveria ter pensado duas vezes antes de trazer de volta aos gramados um jogador que esteve envolvido em um processo tão grave. Para ele, o clube preferiu ignorar a repercussão negativa em troca de visibilidade. A frase mais impactante de Neto ecoou rapidamente nas redes sociais: "Ô Bahia, vocês estão de sacanagem? O cara foi preso por estupro, e agora ganha oportunidade de vestir a camisa de vocês? Isso é uma vergonha sem tamanho." A revolta do apresentador não parou por aí. Ele reforçou que, em sua visão, a torcida do Bahia tinha obrigação de se posicionar, protestar e até mesmo ir às ruas para impedir que Daniel Alves entrasse em campo pelo clube. Segundo Neto, essa contratação não é apenas uma escolha esportiva, mas uma mancha que ficará para sempre registrada na história do time baiano. "Vocês não têm noção do tamanho do erro que cometeram. Isso não se apaga nunca", disse. A repercussão foi imediata. Trechos da fala de Neto viralizaram nas redes sociais, dividindo opiniões entre aqueles que concordam com a postura crítica e outros que acreditam que o atleta merece uma nova chance. No entanto, a indignação do apresentador trouxe ainda mais luz para a polêmica, colocando o Bahia no centro de um debate nacional que vai muito além do futebol. Para Neto, não há justificativa que sustente essa decisão. Ele disse de forma clara que o clube deveria pensar não apenas em gols e resultados, mas também em valores e no exemplo que passa para a sociedade. Era para ele estar cumprindo pena, não correndo atrás de bola, disparou Neto, em mais um trecho que gerou repercussão intensa entre jornalistas e torcedores. O apresentador também criticou a postura da diretoria do Bahia, acusando os dirigentes de agirem como se fossem cegos diante da gravidade do histórico recente do jogador. Segundo ele, o Bahia jogou fora sua imagem de clube respeitado para apostar em uma contratação que, em vez de trazer orgulho, só trará vergonha. A pressão sobre o clube começou a aumentar. Nas redes, torcedores se manifestaram de maneira feroz, uns pedindo a rescisão imediata do contrato e outros defendendo que Daniel Alves tivesse pelo menos a chance de se explicar em campo. Mesmo assim, a fala de Neto colocou fogo no debate. A cada vez que o assunto era levantado em programas esportivos, o nome do apresentador era citado como um dos que mais se posicionaram contra a chegada do atleta. "Isso é inaceitável. Eu não consigo acreditar que o Bahia fez isso com a própria história", completou Neto, quase sem conseguir esconder sua indignação durante o programa. O discurso inflamado deixou claro que, para ele, a diretoria cruzou uma linha vermelha que não deveria ser ultrapassada em hipótese alguma. Neto fez questão de reforçar que não se trata apenas de opinião esportiva, mas de uma questão ética e moral. Para ele, o Bahia falhou como instituição. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o tricolor de aço. A torcida tricolor, que sempre se orgulhou de sua história de luta e representatividade, agora se vê dividida diante de um dilema gigantesco: apoiar um jogador consagrado ou rejeitar alguém marcado por um caso judicial. Enquanto isso, Daniel Alves já se prepara para vestir a camisa do Bahia, mesmo sabendo que a recepção não será unânime e que as vaias podem vir antes mesmo da primeira jogada.
A fala de Neto também abriu espaço para que outros comentaristas opinassem. Muitos concordaram com a visão do apresentador, alegando que o clube não deveria ter misturado futebol com questões tão delicadas. Outros, porém, argumentaram que o jogador já cumpriu com a justiça e, portanto, tem o direito de reconstruir sua vida. Mas essa linha de pensamento não convence críticos como Neto. Para o ex-jogador e apresentador, dar oportunidade a Daniel Alves é um tapa na cara da sociedade, principalmente das mulheres que lutam diariamente contra a violência e a injustiça. Ele chegou a sugerir que patrocinadores revejam seus contratos com o Bahia, como forma de protesto contra a decisão. Isso não pode passar em branco, disse. O clima em Salvador ficou ainda mais tenso com essa polêmica. Parte da torcida promete protestos nos próximos jogos, enquanto outra parte se prepara para defender o atleta nos estádios. A diretoria do Bahia, por sua vez, ainda não respondeu diretamente às críticas de Neto, mas sabe que terá de lidar com a pressão que só cresce a cada dia. Em meio a essa tempestade, Daniel Alves permanece em silêncio, treinando e aguardando sua estreia, mas ciente de que terá que lidar com vaias, protestos e olhares desconfiados. O fato é que o Bahia, ao contratar o jogador, comprou junto uma briga com a opinião pública. E essa briga, como Neto deixou claro, está longe de acabar. A frase "isso vai manchar a história do Bahia" virou um dos trechos mais repetidos da fala do apresentador, ecoando como um alerta para o futuro do clube. O impacto foi tão grande que até torcedores de outros times entraram no debate, criticando a escolha da diretoria tricolor e apoiando as palavras de Neto. O apresentador finalizou sua fala com ainda mais dureza: esse tipo de atitude joga no lixo tudo que vocês construíram até hoje. Isso não é Bahia, isso é vergonha. A polêmica segue crescendo, e o nome de Daniel Alves volta a ser um dos mais comentados do país, não por suas jogadas, mas pelo peso de uma decisão extremamente controversa. Se a intenção do Bahia era ganhar destaque, conseguiu. Mas junto com isso, trouxe uma avalanche de críticas que pode se tornar insuportável nos próximos meses. Enquanto o campo espera a estreia do lateral, o Tribunal da Opinião Pública já condenou a decisão do clube, e Neto foi a voz mais forte desse julgamento. O Bahia, que sempre buscou se firmar como uma instituição moderna e respeitada, agora precisa lidar com a acusação de que colocou a ética de lado em nome do futebol. E se a previsão de Neto se concretizar, a contratação de Daniel Alves será lembrada como um erro histórico, que custará caro para a imagem do clube. A história, que poderia ser de recomeço, se transformou em uma das maiores polêmicas recentes do futebol brasileiro. No centro disso tudo está a voz explosiva de Neto, que não poupou palavras e escancarou uma ferida que dificilmente será cicatrizada rapidamente. Para ele, o caso já está decidido, o Bahia errou feio, e agora vai ter que lidar com as consequências de sua escolha. E, gostem ou não, essa fala já entrou para o rol das maiores explosões de indignação do apresentador em sua carreira como comentarista. O que era para ser apenas mais uma contratação se tornou um terremoto no futebol brasileiro. E, como disse Neto, a mancha na história do Bahia pode ser eterna. Apresentamos notícias do Bahia diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Esquadrão. Até o próximo vídeo. Saudações tricolores!